Eu adoraria ver o Luka tendo finalmente uma ajuda. Só que só para vocês terem uma ideia, o Zach LaVine assinou um contrato recente de 5 anos, Bruno, em que ele vai ganhar 215 milhões de dólares. É um contrato muito difícil de mexer, né? Esse é o primeiro ano do contrato dele, Bruno. Então, só para o ouvinte entender, se o Dallas Mavericks quisesse o Zach LaVine, eles teriam que fazer um pacote para incluir, Bruno, Josh Green, Jaden Hardy, Finney Smith, Tim Hardaway Jr. ou o Bertans e o Christian Wood. Eles têm que dar praticamente metade do time deles para poder... Bruno, você desmonta o time. Salve, galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, mais um bloco que o assunto vai ser a janela de trades. Tá chegando, hein? Falta pouco menos de um mês pro dia 9 de fevereiro, que é quando se fecha aí a oportunidade dos times poderem realizar trocas para essa temporada agora de 2022-2023. E a gente vai tentar entender aqui um pouquinho se essa janela vai ser movimentada. As últimas janelas aí têm sido bastante movimentadas, né? Tanto a de 2022 quanto a de 2021. A gente teve muitos jogadores importantes trocando de time. E a gente também vai tentar aí entender quais são os times que vão se movimentar. Quem que vai trocar jogador, quem que vai mandar jogador embora, quem que vai trazer atletas aí pra montar alguma campanha aí na reta final da temporada regular. E vamos ver também quem não vai fazer nada. É isso. Bom, antes da gente começar aqui, Filipão, vamos deixar aquele agradecimento, né? Bruno, tá sendo muito legal, cara. Família, a gente tem percebido que, infelizmente, a métrica do YouTube não tá colaborando com o 3PF aqui, infelizmente. Mas a gente não para, porque o carinho de vocês que estão vendo, que estão engajando, que estão comentando as nossas palavras-chave, né, Bruno? Aliás, exato. O papai chegou, dominou os comentários do último vídeo. Maravilhoso, então, maravilhoso. Todo mundo que comentou e ajudou, a gente agradece muito. E lembrando, galera, 70% de vocês que assistem os vídeos não são seguidores. Então a gente pede, por gentileza, que ajuda pra caramba o nosso trampo aqui. Ajuda a gente a entender que a gente tá fazendo uma coisa legal. É de graça, então, por favor, se você não segue ainda, siga. E quem já segue, não se esqueça de curtir o vídeo pro YouTube entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. Exato. Assina o canal se você não assina ainda. Se você já assina, curte o vídeo. Se você não assina, curte também. Deixa o comentário aí, ó, em homenagem ao jogador que todo mundo achava que ia ser trocado e não vai. Hashtag fica Westbrook aí. Deixa o comentário se você tá assistindo aqui pra gente falar. Acho que o Westbrook acho que ele vai se safar desse vídeo aqui. Acho muito difícil que a gente fale dele. Incrível, né? Incrível. Por incrível que pareça, a gente não vai falar do Westbrook aqui. Mas vamos lá. Ó, primeiro eu queria perguntar pra você, Filipão. Se você acredita que essa janela... As duas últimas janelas, né? A de 2022, que a gente viu aquela super troca envolvendo o James Harden e o Ben Simmons, né? E a janela de 2021 também, que a gente viu muitos times fazendo mudanças, né? Tentando conseguir ali jogadores que pudessem complementar melhor ali o estilo de jogo deles para tentar alguma coisa nos playoffs. Foi a janela que a gente viu o Vucevic indo para Chicago, foi a janela que a gente viu o Aaron Gordon indo para Denver, né? Bom, a gente tem muito time que potencialmente pode se movimentar, né, nessa janela, pensando nesse sentido. Você acha que essa janela vai ser mais movimentada do que a janela da temporada passada? E abrindo aqui o tópico de discussão, acho que a gente pode começar a falar dos vendedores, né? Os times que muito provavelmente entram nessa janela para se desfazer de atletas que estão no seu elenco. Como é que você vê isso daí, seu palpite inicial? Brunão, posso ser sincero contigo, cara? Eu acho que o seguinte, eu acho primeiro eu já vou dizer que não, eu acho que infelizmente a gente não vai ter uma janela muito movimentada. E eu vou dizer o porquê. E para antes de explicar, eu preciso dizer o seguinte, o play-in, Brunão, deixou a temporada regular da NBA muito mais interessante, isso é um fato. Né? Se antes a gente via mais da metade da liga jogando de modo desinteressado e sem competitividade alguma, a partir de agora, do meio do ano, né? Ou a gente vê o oposto, que são times que, por mais que estejam lá embaixo, se recusam a jogar a toalha, porque de fato ainda há algo pelo qual jogar. Mas é um lado muito ruim, Bruno, que tem sido mais evidente ainda essa temporada. Já que praticamente todos os times ainda têm uma chance, né? Literalmente todos os times têm uma chance de pelo menos beliscar uma vaga no play-in, ninguém quer jogar a toalha.
E não jogando a toalha, muitos times que normalmente já teriam perdido o reset nesse momento e abraçariam um rebuild, não o estão fazendo. E por isso, Brunão, a gente tem visto uma janela de transferência tão parada e meticulosa. Né? Os times estão muito pensativos, estão estudando muito o mercado. E, portanto, Bruno, vai uma crítica minha aqui, pessoal, pros GMs da liga, cara. Por favor, e é bonito o que eu vou dizer, não confundam equilíbrio com competitividade. Não confundam paridade com o que de fato é real. Por que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso? Não achem, só porque a equipe tá 1 a 2 vitórias de entrar na zona do play-in, que ela tem chance de fato de ganhar alguma coisa. Eu entendo que a diretoria queira que o ginásio esteja lotado, que venda camisa, que haja um hype, né, haja um motivo pelo qual jogar. Mas, cara, na minha opinião, acho que até os fãs, até a gente que é torcedor, a gente quer ver algo que de fato faça sentido no médio e longo prazo. Né? Que, por exemplo, essas equipes acabam, vamos dar um exemplo do o Chicago Bulls. Sim, vamos lá. Chicago, né? Que provavelmente, acho que se você for procurar 9 em cada 10 artigos, podcasts, vídeos falando sobre os times que devem se movimentar, o Bulls é o mais especulado, né? Porque tá naquela coisa do não sabe se vai pro rebuild ou não sabe se vai conseguir ganhar alguma coisa. E são vários. Eu tô pegando o exemplo do Chicago aqui porque é isso, Bruno. Assim, quem é o GM de Chicago acaba se comparando com as equipes medianas de performances, né? De anos, de posições medíocres, digamos assim. Vou usar uma palavra mais forte. Mas, cara, você acaba se nivelando muito para baixo. Só que se você quer ter uma percepção mais real da atual situação da sua franquia, compare-se com os caras lá de cima, né? Aí você vê que está muito mais distante de competir de fato por algo do que você imaginava. E eu mencionei Chicago, né? Sim. Que realmente, Bruno, a gente não sabe se o Lonzo vai voltar, né? Se dá para confiar no Caruso em termos de lesão, se esse time vai criar química ou não. Então eles apertam o botão de reset ou não, mas tem vários outros times na mesma situação. Utah Jazz, que parece, Brunão, que tá feliz em continuar criando essa nova identidade, mesmo perdendo, né? Tô falando de Atlanta Hawks, que claramente tem um problema interno e que, na minha opinião, deve despedir o Nate McMillan nas próximas semanas. Tô falando também de Toronto, Bruno, que para mim é uma das maiores decepções do ano, dado o que eles fizeram ano passado. Tô falando de Washington Wizards, que como sempre, né, Bruno, não briga por nada, né, cara? E os caras não fazem nada, né? Renovam com o Bradley Beal e assim se engessam, né? Também incluo nessa, Bruno, mais recentemente, o próprio Phoenix Suns, que tá lá embaixo, despencou na tabela. E é um time, né, que claramente os problemas contratuais estão afetando o desempenho esportivo, né? Porque você tem ali o Ayton, que não quer tá lá, mas tá jogando, o Crowder, que literalmente pediu pra não jogar, né? Ele tá tão afim de ser trocado que ele não está jogando. E não jogou a temporada inteira. Não jogou uma partida essa temporada. Então, Bruno, essas equipes, pra mim, são as equipes que controlam essa janela de transferência. Eles têm a janela de transferência na mão. Então, quanto antes elas se cansarem de lutar contra o inevitável, que é chegar de uma vez a uma conclusão de que, gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vamos movimentar. Enquanto não chegar esse momento, eu acho que as trocas não vão rolar, né? E eu acho que quando acontecer, todo mundo vai sair ganhando, Bruno. Eu acho que a sua análise ela é muito precisa, justamente nessa percepção de que o que eu acho que é mais engraçado é que não é nem que os times estão ficando mais cautelosos. A impressão que me dá é que os times estão deixando cada vez mais para a última hora para tentar alguma coisa. O que invariavelmente afeta a qualidade do negócio que eles conseguem tirar, né? Obviamente, quanto mais tempo você deixa para fazer isso aí, para fazer essa mudança, mais desesperado você vai estar, menos poder de barganha você tem. Assim, enquanto que o play-in, né, obviamente, eu acho que trouxe vários benefícios esportivos pra temporada, né, a gente tem mais times com chance de conseguir alguma coisa, eu acho que ao mesmo tempo complicou o trabalho dos GMs e eu acho que eles não estão sabendo lidar muito com isso, assim. Eu queria entrar um pouco em algum desses times, eu acho que a gente pode falar especificamente de Chicago, que o que eu acho que acaba acontecendo muito nesses cenários causados pelo play-in é justamente que a trade deadline ela virou uma espécie de castelo de cartas, de dominó. Todo time tá esperando o primeiro se movimentar, e aí você tem essa reação em cadeia, que são esses vários outros times que vão, né,
vão fazendo os seus negócios de acordo com a primeira movimentação. Eu tenho fortes motivos para acreditar que a primeira... Quem vai empurrar a primeira pecinha do dominó é Chicago. Porque, não por conta do time em si, eu acho que talvez em algum lugar ali da front office de Chicago eles ainda acreditam que tem um plano, mas eu acho que os jogadores estão ficando meio de saco cheio, sabe? Não é a primeira vez que a gente escuta falar de insatisfação, né, de alguns caras que claramente estão jogando uma bola muito além do que Chicago oferece. DeRozan acho que é o principal nome aqui desse perfil, mas eu acho que tem outros que talvez poderiam se encaixar. E é aquela coisa, né? Quando o jogador tá afim de sair fora do time, é muito difícil ele ficar, né? Muito difícil ele ficar. É difícil, mas ao mesmo tempo, esse ano mostrou também pra gente, Bruno, que sim, os times não vão fazer mais loucuras. O episódio Kevin Durant no Brooklyn no começo do ano prova de que mesmo que o cara peça pra sair e a equipe banque, você tem contrato, o time é bom, você tem que entregar aqui, meu querido. Isso eles provaram pra gente que funciona. Funciona. Que eles antes infelizmente da lesão do Kevin Durant, eles eram o melhor time da NBA, né? Estavam em plena ascensão. Então, assim, eu acho que isso, Bruno, também nos ensina que os contratos grandes que os jogadores pedem. Meu filho, você pedir um contrato grande, não é culpa minha que eu não consigo te movimentar. Não é culpa minha que não há uma oferta que seja interessante pro meu lado também. E é legal você trazer o Chicago Bulls, que eu vejo, assim, muitos exemplos, assim, na internet, muito vídeo, muito canal sugerindo, o Zach LaVine vai pro Mavericks. Gente, eu adoraria que acontecesse também. Adoraria ver o Luka tendo finalmente uma ajuda. Só que só pra vocês terem uma ideia, o Zach LaVine assinou um contrato recente de 5 anos, Bruno, em que ele vai ganhar 215 milhões de dólares. É um contrato muito difícil de mexer, né? Esse é o primeiro ano do contrato dele, Bruno. Então, só para o ouvinte entender, se o Dallas Mavericks quisesse o Zach LaVine, eles teriam que fazer um pacote para incluir, Bruno, Josh Green, Jaden Hardy, Finney Smith, Tim Hardaway Jr. ou o Bertans e o Christian Wood. Eles têm que dar praticamente metade do time deles. Pra poder... Bruno, você desmonta o time. Você perde a rotação inteira. Então, assim, qual a moral, qual o propósito você ir atrás? Só porque é o LaVine? Mas você não tem time, cara. Então, assim, não faz sentido você sacrificar o seu time inteiro por uma peça. E eu sempre volto no exemplo do meu New York Knicks como exemplo, na época do Carmelo Anthony. O time estava bem, não era um contenderzaço, mas estava um time bom. E é aquela coisa, né? Você pensa no LaVine, cara, o DeRozan tem 10 milhões a menos de salário e o contrato dele vence na próxima temporada. Exato, Bruno. Ele tem essa temporada, ele tem mais uma e aí ele é free agent e restrito, assim, tipo... Mas aí que tá, eles têm mais um ano de DeRozan ainda no mínimo, né? Ou seja, em contrato, eles não tem que trocá-lo. Então, assim, eu acho, jogando água no chope de todo mundo que quer ver alguma coisa acontecer, eu acho, Bruno, que infelizmente o Chicago Bulls tá contente em estar no meio da tabela. Até porque eles fizeram muitas movimentações grandes, Bruno, pra assumir uma falha tão rapidamente. Esse time não teve chance de jogar junto ainda. A gente praticamente não viu o Lonzo jogando com esse time ainda. E quando a gente viu, o time foi muito bom. Então, eles têm motivos para serem cautelosos. Então, eu usei esse exemplo de Chicago, mas eu vou aproveitar esse gancho, Bruno, pra gente passar finalmente pros vendedores, porque eu tenho outro time que eu acho que pode ser o primeiro a movimentar esse dominó. Vamos lá, quem vai ser? Curiosamente, Bruno, eu trouxe 2 times pequeno entre aspas, com todo o respeito do mundo, assim, times de menor mercado, que tem peças que interessam bastante time grande. Vamos lá. O primeiro, Bruno, acredite se quiser, e que pode ser um dominó, San Antonio Spurs. Que faz sentido, né? Faz muito sentido. Eles já estão no tanque mesmo, né? Mas por quê? Eu vou trazer... Bruno, primeiramente, Bruno, eu quero mandar um beijo pra quem tá ouvindo, de coração, porque o ouvinte do 3 pontos e a falta é um ouvinte diferenciado, Bruno. E eu falo isso de verdade. Quem curte nosso conteúdo, Bruno, é um fã que gosta de saber a ciência do basquete. Ele não quer saber de coisa fantasiosa, firula. Gosta dos bastidores, quer saber as verdades. Então, galera, que você que tá ouvindo aqui, ó, amo vocês real, cara. Real, família. Então vamos lá, Bruno. San Antonio Spurs, eles são um dos 2 times, Bruno, que estão abaixo da linha de salarial mínima
da liga, que é 111 milhões. Certo? Então, no caso, o San Antonio Spurs tem 15 milhões que eles têm que obrigatoriamente gastar. Uhum. E por isso a gente viu nas últimas semanas o San Antonio buscando o Vonleh, que estava em Boston. Foi uma transação que ninguém chamou a atenção de ninguém. Bem estranha, né? Bem estranha, mas justamente por isso, porque eles têm esse cap space para cumprir, né? Para tampar. Mas aí que coisa fica interessante, Bruno. Como eu tô falando, eles não têm como comprar um jogador como no futebol, meramente. Eles têm que trocar algumas peças, certo? Sim. E eles têm jogadores talentosos para tal. Como, por exemplo, o Jacob Poeltl, que é um pivô muito interessante. Alô, Brooklyn Nets, que precisa de um cara eu diria que é um dos principais jogadores disponíveis aí nessa janela. Jacob Poeltl, Brunão, eu acho um nome super interessante, inclusive pro Lakers, se conseguir, né? Porque tem também, além do Jacob Poeltl, tem o Doug McDermott, que é um excelente chutador de 3, e tem o Josh Richardson, que é um wing também muito experiente e muito confiável. Não, se você é um Lakers, exemplo, e oferece um contrato grande que consiga engolir os contratos desses 3 caras e mais uma piquezinha de primeiro round, talvez dê jogo. Né? Porque além de desovar os jogadores que não fazem parte do rebuild, San Antonio termina acima da linha mínima salarial, todo mundo sai feliz. Certo? Sim. Achei que a gente colocou o hashtag fica Westbrook aí. Eu ia falar isso, né? Hashtag fica Westbrook. Eu acho que o Lakers não vai trocar ele, mas é o jogador, em termos de negócios, ele é o equivalente disso tudo que a gente tá falando, né? Segundo time, Bruno, aí começa a ficar um pouquinho mais interessante, senhoras e senhores. Indiana Pacers. Que é outro também que vira e mexe tá cotado como vendedor, né? Desde o início da temporada. E eu tô mencionando o San Antonio Spurs e o Indiana Pacers como compradores, Brunão, justamente porque também o Pacers tá 15 milhões abaixo dessa linha salarial mínima, assim como o Spurs. Então, Brunão, é o seguinte, se eu mencionei que o Spurs precisa trazer jogadores de fora porque eles não têm uma outra solução, o Pacers tem uma solução caseira, que é a maneira com a qual eles estão tentando preencher essa lacuna de 15 milhões, que é justamente renovar com o Miles Turner. A informação que eu tenho é que eles querem justamente dar um bônus para ele de 15 milhões esse ano e aumentar o seu salário de alguma maneira significativa pelos próximos 3 anos, que daria mais ou menos 23 milhões por 3 anos. Mas a informação que eu tenho que botar mais aí na fogueira ainda, meu, esse episódio cheio de informação. Vamos lá. É que o Miles Turner aparentemente tem negado todas as investidas de Indiana. Ele não quer ficar. Aparentemente não, Bruno, que pra mim é uma surpresa. Por quê? Porque ele tá tendo, número 1, a melhor temporada da carreira dele, em todos os quesitos, e 2, o Pacers vai pros playoffs, cara. O cara comeu o pão que o diabo amassou o tempo todo que ele tava lá, e agora que o time tá ficando bom, ele quer ir embora? O time é um time excelente, time jovem, com um cara... Eu sou fãzaço do Tyrese Haliburton. Ele tem o Chris Duarte também, que é um excelente jovem promissor. O Buddy Hield vindo do... também. Bruno, eles têm um time interessante, cara. Tem um treinador bom, né, que é o Carlisle. Então, cara... Enfim, tô dando só a lista desses 2 times, Bruno, que podem movimentar. Ou seja, se, por exemplo, o Miles Turner bate o pé e diz, cara, eu vou realmente sair, cara, tudo muda. Porque aí, vamos supor, se o Lakers realmente faz uma troca e pega o Buddy Hield e o Miles Turner finalmente, né, cara, tudo começa a mudar ao redor da liga. Certo? Sim. E esse, obviamente, o Lakers é um dos maiores compradores, só que eu não vou falar do Lakers, Bruno, que a gente já fez um vídeo todinho só pra eles essa semana. Exato. Então, quem não viu ainda, corre no nosso canal aqui, tem um vídeo de terça-feira que a gente saiu, que a gente cobre, inclusive, alguns nomes interessantes. Outro time, Dallas Mavericks, Bruno, que a gente também já mencionou e pra mim compõe esse hall de maiores compradores dessa temporada, mas que infelizmente, como a gente já deu no exemplo do Zach LaVine, tem um elenco muito engessado, Bruno, pra fazer algum nome muito grande. Então eu não consigo ver eles indo atrás de um nome tão grande. Nomes interessantes que eu mencionei no vídeo do Lakers, Bruno, que pra mim interessam essas 2 equipes, é o Bojan Bogdanovic do Detroit Pistons, que é um cara que faz sentido para essas 2 equipes, inclusive para o Dallas, que pode oferecer, por exemplo, um grande salário como o do Bertans, mais uma pick de primeiro round de 2027, e trazer esse cara que seria um excelente wing, uma excelente ajuda pro Lucas, sem perder o Chris Wood, tentando uma temporada maravilhosa.
sem perder o Dinwiddie, sem perder, inclusive, o Tim Hardaway Jr. Então, Bruno, esse é o resumão mais honesto da trade deadline que o nosso ouvinte pode achar por aí. Ou seja, nada indica que vai ser uma deadline muito emocionante, né? Assim, eu acho que tá todo mundo, especialmente quando a gente para pra pensar nos times que estão no topo, né? No topo da tabela, tá todo mundo muito bem obrigado. Você não vê ali igual, sei lá, foi o próprio Nets, né, na temporada passada, né? Tendo que resolver seus problemas, o Philadelphia também, parece que tá todo mundo muito satisfeito. E a gente não vai ver tanta coisa assim. Obviamente, às vezes as coisas mudam. Às vezes tem uma trade meio maluca aí, que aparece do nada. Algum jogador que a gente não sabia que estava insatisfeito e acaba forçando a barra para sair, e sai, e mexe em tudo. Mas eu acho que é uma grande... acho que foi um resumo bom, assim. Mas pra gente encerrar aí, já pra ir né, nos finalmente aqui do bloco... Hipoteticamente falando, se algum time que quer brigar pelo título for ao mercado, quem você acha que mais precisa de peça? Ou qual você acha que é a trade mais provável de acontecer? Dos contenders? Entre os contenders. Pensando aí em Boston Celtics, Milwaukee Bucks, lá no Oeste, no Denver... quem que você acha que talvez vai aí às compras? Não, vamos lá, cara. Aqui é no improviso. Eu vou pegar o top 3 das duas conferências e vou mencionar as principais carências e aí a gente debate ou deixa pro ouvinte refletir qual é mais gritante. Na Conferência Leste, a gente tem o Boston Celtics, que na minha opinião, Bruno, é talvez o time que menos precisa de peças. Eu concordo. É um time que tem um elenco muito, muito robusto, experiente, tem uma combinação de experiência com juventude, tem gente de frontcourt, tem gente de backcourt, tem gente vindo do banco. Então, assim, do Boston, se fosse para decidir algo, seria justamente alguém que seja o Danilo Gallinari, né? Que já é uma peça do elenco. Então seria, assim, recuperar o Gallinari para que ele possa ser mais um desses wings vindo do banco e contribuindo com defesa e com bolas de longa distância que o Boston precisa tanto. No Nets... eu concordo. Talvez, quem sabe ali, tentar forçar aí fazer uma troca, mandando com esse contrato para algum time que tá fazendo tanque aí. Talvez o próprio Bogdanovic, quem sabe, né? Faz essa troca com o Pistons aí. Não que seja uma troca muito equivalente, né? Mas poderia funcionar, né? Seria incrível. Porque, de fato, o Gallinari tem um contrato de 2 anos, certo? Dado que esse ano ele praticamente não jogou, quando ele voltar a jogar o ano que vem, ele tá no último ano de contrato dele. Então talvez seja realmente interessante se aproveitar desse contrato um pouquinho mais longo agora e trocar uma peça que não tá ajudando por alguém que possa contribuir. Sim. Porque o Boston, de fato, tá brigando esse ano, né? Eles vêm com tudo. Sim. Então faz muito sentido sim, Bruno. O Brooklyn Nets, na minha opinião, precisa, como eu já mencionei durante o episódio, de um pivô para ser reserva do Claxton, para ajudá-lo no garrafão. Eu acho que quando ele sair de quadra, há um buraco muito grande nessa equipe, que precisa de corpos mais atléticos e físicos e grandes para marcar justamente eventuais confrontos contra times altos do leste mesmo, como o Milwaukee Bucks, como o Philadelphia 76ers, né? O Bucks, para fechar essa trinca da Conferência Leste, Bruno, é um time que, para mim, é um time muito velho, cara. Eu assisti o último jogo deles inteiro, foi o jogo contra o New York Knicks, e eles são um time que não tem tanta profundidade no banco. Eles basicamente não jogaram nenhum minuto o Wesley Matthews, nem o George Hill. Então, ou seja, eu acho que eles precisam de profundidade, Bruno. Eles precisam de arremessadores. O Bucks, quando tem bola de 3 na sua partida, é basicamente imbatível. Porque eles têm eles têm garrafão. Então, se eles conseguem, de novo, encontrar alguém que pontue do perímetro, para eles, seria fantástico e também ajudaria o Giannis no quesito ofensivo. Concordo. Passando no freestyle aqui, maluco, Brunão, pra Conferência Oeste, Denver, pra mim, também precisa de um reserva digno do Nikola Jokic, porque o que a gente tem visto é que o DeAndre Jordan não tá à altura desse papel. Ele mal tem jogado, né? Então, mais um time pra procurar um pivô.
Bruno, se quiser me interromper, Não, eu tô só concordando com você aqui. Eu tô tentando pensar em jogadores, assim, e essa posição de Denver eu acho que é a mais difícil, porque, cara, eu acho que se muito, né, o problema é que Denver não tem o que oferecer também. Mas, cara, o Miles Turner eu acho que seria um bom reserva pro Jokic. O negócio não tem negócio pra ser. Não existe um negócio pra ser feito ali, mas eu acho que o fit ideal seria esse, né? Que a posição do Jokic é a mais difícil de preencher, cara, porque o cara ele é muito insubstituível, assim, né? Não tem como, cara. Mas eu pegaria alguém que pelo menos prevenisse que o Denver Nuggets ficasse negativo nos minutos em que o Jokic tá fora de quadra. Só tipo, isso ajudaria muito. Que é aquela coisa, né? Você fala, por exemplo, na Conferência Leste, você falou do Nets que precisa de um pivô. Você tem o Poeltl, o Bucks e o Celtics, cara, eu acho que dois grandes jogadores em time de tanque, como o Bogdanovic e o Jordan Clarkson, em qualquer um desses times eles têm um impacto imediato, porque é jogador de segunda unidade. É exatamente o que esses dois caras são. Agora quando você passa pra Denver, realmente não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. É muito pontual. Eles também têm um muito bom elenco e estão crescendo nesse momento. Mas eu acho que essa é a grande carência deles no momento, né? Memphis eu vejo basicamente igual... Eu falei de Milwaukee. Eu acho que ainda assim falta consistência na pontuação. Consistência no ataque. Você sabe o que espera do Ja Morant toda noite. Mas você pode contar com Desmond Bane? Você pode contar com Dylan Brooks? Não. Então, eles também precisam de um cara que possa vir do banco e pontuar, não, 15, 20 pontos consistentemente. Do contrário, fica muito difícil sonhar. Eu pegaria o contrato do Danny Green, que... Sim, gente, o Danny Green está no Memphis. Quem diria, né? E não tá jogando e tenta transformar esse contrato em alguma outra coisa. Sim. Alguma equipe, algum contender possa se interessar pelo Danny Green e você flipa esse contrato para alguém que possa contribuir agora vindo do banco com pontuações. Cara, sabe quem eu... É porque eu acho que... Sabe quem eu acho que poderia ser um grande fit pro Grizzlies? Que não, eu acho que não ajudaria tanto em pontuação, assim. Ajudaria, não tanto, mas ajudaria, mas eu acho que seria um grande cara pra ajudar na defesa, o Jay Crowder. Excelente, cara. Eu acho que o Jay Crowder, ele... Que é um cara que tá parado no Suns, né? Eu acho que o Suns... tá precisando melhorar um pouco a sua qualidade de segunda unidade, né? O time perdeu muito, né? Com essas lesões e, enfim, esses jogadores-chave que claramente querem sair do time. Então, eu acho que o Grizzlies teria peças a oferecer, teria picks a oferecer ali e eu acho que funcionaria bem. Concordo, Bruno. Concordo. E eu acho que o Jay Crowder, enfim, cara, assim, são poucos nomes que agradariam muitos times, né, cara? Sim. Também consigo ver o Jay Crowder muito bem em Boston, por exemplo, que seria um 3&D maravilhoso pra ajudar essa segunda unidade de Boston. Enfim, ajudaria muito o Milwaukee também, que preenche tudo que a gente tá falando, né? Sim. Mas pra fechar, Bruno, vamos lá. Eu acho... Só o Pelicans, né? O Pelicans é o terceiro, o Mavs tá em quarto, nós já falamos bastante do Mavs. O Pelicans eu acho que é um time que precisa também, Bruno, de outro cara grande no garrafão, que eles não têm, né? Quando o Valanciunas não joga, eles improvisam muita gente ali, mas ainda assim, eles não encontraram um bom fit pro Zion, né? Então eu acho que eles são outro time que estariam muito interessados em algum outro cara de maior estatura, para não dizer um pivô, ou um ala pivô que pudesse se encaixar bem nessa equipe e dar mais profundidade para essa segunda unidade que, de novo, tá surpreendendo todo mundo e já tá brigando, né, Brunão? Já tá brigando. Acho que foi um bom resumo. Foi um bom resumo aqui. A gente passou por praticamente... nessa brincadeira aqui foi por alto uns 10 times aí. Mas, obviamente, cara... Muito mais. Trade deadline, mesmo ela não sendo... A expectativa dela não ser muito emocionante, sempre pode acontecer uma surpresa. E a gente quer saber de você agora, que tá assistindo, qual você acha que vai ser a grande surpresa dessa trade deadline aí. Comenta aqui embaixo. Pode declare aí, abre o coração e conta pra gente aí o que você acha que vai acontecer. Não se esqueça também de curtir aqui o vídeo, de assinar o canal 3 Pontos e a Falta e ativa as notificações também no sininho aí pra você saber quando tem vídeo novo. Filipão, grande abraço, tamo junto e daqui a pouquinho aí, dentro dos próximos dias, estamos de volta com mais um vídeo. Valeu!